professora Jamile Weber, que tem sido muito participativa no nosso Facebook, postando os seus pensamentos, a maneira como ela está observando o que acontece, e com uma precisão muito importante para a gente acompanhar esse espaço da vida nacional. Jamile, bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia, ouvintes. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, né? Até o 8º andar está tudo bem. Bia, antes de começar... Tem que pensar na política, mas é um prazer te receber aqui pela primeira vez. Bia. Obrigada. Ao vivo, nossa Rádio Manaus, a voz da resistência. Obrigada, Bia. Mas eu quero também antes pedir desculpa pela minha inexperiência em falar com um público que eu não consigo ver, mas vamos lá. É que a gente nós estamos sendo ouvidos por mais ou menos umas 4 pessoas. Então, quando a gente pensa assim, fica fácil, né? Fica mais fácil. Né? Não dá aquela dimensão que, graças a Deus, a gente está tendo agora. Mas como é que você começaria esse nosso encontro? Porque a gente vai conversar sempre nas sextas-feiras, fazer um apanhado assim da semana, né? Sim. Bia, eu selecionei alguns pontos para a gente conversar, mas antes eu gostaria de falar uma coisa rápida, que meio que dá uma olhada em como a gente está vendo o mundo, como a gente vê o mundo hoje em dia. Eu falo isso pelos meus quase 20 anos de sala de aula. Eu digo sala de aula porque eu não dou aula em escolas, eu dou aula particular dentro de empresas, aqui em Brasília, em autarquias, aulas de inglês, assim. E o que eu percebo, Bia, sempre, é que nós somos criados, educados para responder perguntas. Então, isso é tudo, dentro de casa, é na escola, é no trabalho, em todos os lugares. A gente está respondendo perguntas e a gente não sabe fazer essas perguntas. Então, o que eu sempre me pergunto, é quem está fazendo as perguntas para nós? Uhum. Porque eu acho que é isso que está acontecendo muito, hoje em dia, o que sempre tem acontecido. Quem está fazendo as perguntas está direcionando. O Kundera falou outro dia, né, que o mundo está essa confusão porque tem 7 bilhões de pessoas respondendo perguntas o tempo todo. Isso vira um diálogo de surdos, onde todo mundo fala, tem uma opinião e nada leva exatamente para algum lugar, tudo é muito contraditório, né? Então, o meu questionamento sempre é o seguinte: quem está fazendo as perguntas para nós e a quais perguntas nós estamos respondendo exatamente? Eu deixo isso aberto assim no início, Bia. Ótimo, porque realmente nós recebemos uma quantidade de informação por dia e os questionamentos fazem com que a gente acabe repetindo algumas frases de efeito aí que estão na boca do povo, né? Bandido bom e bandido morto. Antigamente... Sabe? E tantas outras coisas que eu fico assim pasma quando escuto, claro, sabe? Antigamente a gente recebia uma carga menor de informação e era mais ou menos restrita ao nosso círculo. Hoje em dia, com a internet, nós vamos rolando para baixo a barrinha ali e vai se tendo muita informação, a gente vai olhando tudo aquilo. Eu acho que isso dessensibiliza a gente no final. Então, tem um post de uma agressão, tem um outro post de alguém contrário e alguém a favor. Isso tudo no final não soma nada. Porque a gente não está olhando para essas coisas com qualquer profundidade. A gente está apenas, sabe, en passant por tudo. Eu acho que essa dessensibilização, esse processo que a gente vem sofrendo, ele também tem a ver com essa coisa da gente não saber trabalhar, não saber fazer perguntas. Agora, sabe, desculpa te interromper, mas é que eu lembrei de uma situação. Essa semana, nosso amigo Ricardo Coelho me postou um material me mostrando que a revista, não sei se super interessante ou uma coisa parecida com essas, fez uma matéria especial sobre aquele episódio em Porto Alegre do rapaz que matava para fazer linguiça de gente ali na Rua do Arvoredo, conhecida então, hoje é a Fernando Machado, né? Uhum. E aí ele chegou, disse, ele aterrorizou toda Porto Alegre. Eu digo, nossa, hoje nós temos 7, 8 assassinatos por dia. Exatamente. Houve há 2 ou 3 semanas aqui em Brasília também, um rapaz que fez, enfim, foi pego pela polícia por estar fazendo algo com um menor.
Ele foi preso e imediatamente solto, porque não representaria perigo para a sociedade. Ontem ele foi encontrado dentro de uma mala, aqui no Lago Paranoá. Né? E hoje aqui em Brasília está essa discussão, se é certo, se é errado. A justiça no final não consegue proteger nem a criança e também não protegeu a própria vida desse cidadão. Né? Então esse é o mundo. Então as pessoas acabam fazendo a justiça pelas próprias mãos. Tem um povo, uma parte da população que pode ficar contente com isso. Mas e quando for a pessoa errada? Quando for alguém da nossa família? Nossa ouvinte Nair Lara, sempre muito presente, muito atuante, ela pede: professora Jamile, fale um pouco sobre a guerra híbrida. Ela leu o teu post, né? Pois é, a guerra híbrida ela veio de uma provocação de um amigo aí de Porto Alegre. Porque, na verdade, tem um livro que foi lançado por alguns pensadores de esquerda e foi mencionado num artigo de um dessas pessoas. Mas ele basicamente faz um relato da guerra híbrida. Eu li o artigo e aí parece que me faltou um pouco assim de profundidade naquilo. E eu escrevi esse artigo, ele é um pouco longo, eu acho um pouco extenso demais, às vezes um pouco complexo, mas o que me interessa agora é a segunda parte desse assunto, que é qual é a saída? É de novo a pergunta, né, Bia? Qual é a saída? Porque o problema a gente já sabe, a gente não está sabendo trabalhar nas saídas. Não, mas aí é que tá, Jamile. Esse é o grande impacto que a gente tem quando tu começa realmente a ter o contato com o público, né? É que a gente acha que eles já sabem, mas eles não sabem. Por exemplo, a guerra híbrida e a questão da comunicação, né? A importância da comunicação como arma. Sim. Né? E aí a pessoa ela não se dá conta, ela está sendo envolvida, ela está sendo vítima e ela não se dá conta. Então aí ela nem sabe que precisa uma saída. Não, isso me lembra, hoje de manhã eu estava lendo aquele guri lá de São Paulo que foi eleito vereador, acho que é Holiday, alguma coisa Holiday. Holiday, Isso. Tá brigando já com o Dória, né? Isso, porque o Dória teria congelado o preço das passagens. Né? Isso me lembra muito o Capitão do Mato, e na verdade não dá para culpar esse guri, porque ele é uma daquelas pessoas que ele percebeu que a aceitação por parte digamos assim, do inimigo do lado de lá, seria se ele se juntasse a eles. Então, na verdade, há um lenitivo nisso. No momento que você se junta ao teu algoz. Percebe? Então, a gente tem que entender também isso. Porque senão, no momento que a gente fica criticando esse guri, ele se afasta muito mais e dá muito mais razão para a própria concepção que ele tem das coisas. Ele é uma consequência, né? Ele é uma consequência, mas ele não percebe isso. Eu trato nesse artigo da guerra híbrida, porque a guerra híbrida ela começa justamente quando os Estados Unidos, na verdade assim, eu falo no texto, primeiro tem as guerras tradicionais, onde um Estado invade o outro, ele mata, é uma guerra muito definida, né? Tem um inimigo, tem um campo de batalha, as armas são conhecidas, quem é forte, quem é fraco, é tudo muito certo, é tudo muito claro. Depois, houve um segundo momento nisso, onde isso deixa muitas sequelas. Né? Olha as bombas em Hiroshima e Nagasaki, são coisas que né, não é pontuais, são pontuais. Sim, e não são tão faladas porque são coisas que os americanos fizeram. E como eles dominam, a gente não domina a informação, isso não é tão discutido. Né? Até mesmo os japoneses parecem convencidos de que isso não foi tão ruim, afinal eles estavam resistindo. Num segundo momento vem esse tipo de reação como na década de 60, na América Latina, em vários outros momentos, né? Onde havia uma intervenção, principalmente americana, mas era um pouco subliminar. Mas mesmo assim deixou muitas sequelas no Brasil, na ditadura, aqui nessas ditaduras terríveis que houveram, principalmente aqui no Chile e na Argentina. O que acontece agora, na verdade, é um refinamento da guerra que esses grupos insurgentes
fizeram. Os Estados Unidos, não digo os Estados Unidos em geral, digo a direita, sistema, né? O sistema aprendeu que poderia brigar, mas sem usar a arma. Então usa essa informação. Como tu bem sabes, Bia, tem 4, 5 agências que controlam a informação no mundo. E essa informação é o tempo todo replicada. E a gente mesmo tem isso, a gente aprende de casa, que a informação que se recebe da mãe, do pai, é a informação verdadeira. Isso tem muita verdade hoje em dia. Se a informação não sai na Folha de São Paulo, se ela não sai no Estadão, não sai na Globo, ela não deve ser tão importante, ou ela não deve ser tão verdadeira. Então a gente fica lendo. Quem está no lado da esquerda, que lê esses sites, consegue trabalhar com isso melhor. Mas quem está no meio do caminho, aqueles 40%, sabe, eles olham desconfiados disso tudo, né? Então essa questão da guerra híbrida, eu acho um termo forte, mas também não se descobriu uma outra coisa, é porque a arma, ela é um último recurso. Na verdade, o que é usado é essa intimidação social. Como muito o que o Pepe Escobar falou, que eu menciono esse senhor no artigo. Primeiro se destrói a capacidade do país de pensar. Fica apenas um lado, repetindo uma informação. Ele repete a exaustão. Todo mundo começa a acreditar. Todo mundo, ou uma grande maioria, começa a acreditar. E as pessoas, elas têm dificuldade em reagir a isso. E quem tenta reagir é visto como de menos valor. No final da história, o que se pensa é que o Brasil tenha sido uma cobaia dessa aplicação, desse experimento, né? E que isso vai ser usado muito hoje em dia. Por exemplo, pega-se o final do que aconteceu no Brasil. Não há um culpado muito claro. Talvez o PMDB, talvez o PSDB, talvez os empresários. Não há um culpado. Então essa difusão, nós não temos como brigar com alguém se a gente não sabe quem. É uma luta no escuro. Percebe? A segunda parte do que eu estou trabalhando agora na guerra híbrida, ela tem a ver com conceitos novos. Há novas coisas surgindo pelo mundo e que ainda não estão muito estudadas. Uma delas é essa ciência de rede, que antigamente nós estávamos completamente ligados por autoridades. Havia uma autoridade religiosa e quem seguia estava tudo bem, quem não seguia pagava o preço. Ou então um governo absolutista. Isso vem evoluindo. Depois um Estado democrático, mas tinha que se seguir algumas coisas, alguns padrões. Hoje em dia, com a internet, não existe mais isso. Esse conceito de Estado, de propriedade, ele vai começar a se perder com esses novos conceitos de ciência de rede, porque não tem uma cabeça mais mandando. Tem uma figura que exemplifica isso. Se você pensa, por exemplo, os estorninhos, aqueles passarinhos, eles voam em bandos de milhares. E não tem um passarinho que está levando eles para algum lugar. Eles todos se levam e vão para todos os lugares. E o impressionante é que nenhum bate no outro. É mais ou menos o que acontece hoje em dia no mundo interconectado. As pessoas vão para os lados, sabe? Tomam decisões e os governos ainda não sabem o que fazer com relação a isso. As medidas, agora há pouco você estava falando do colégio lá no Mato Grosso, né? O governo, ele, em vez de dialogar, ele quer reagir com os estudantes brigando. Mas não é o governo, é o MBL. Então a impressão que fica para o grande público é que na verdade é o MBL brigando com os estudantes. E quem está atrás disso? Se a gente falar que atrás do MBL está o governo, alguém vai falar que atrás desses movimentos tem um partido político. E nisso tudo a discussão se perde. Isso. Né? Então, esse trabalho da guerra híbrida tem a ver com isso. Essa saída. Qual é a saída? Essa é a minha pergunta. Qual é a saída agora? Então, a saída eu penso, ser por essa ciência de rede, que é uma coisa que eu estou estudando agora, como isso pode ser aplicado aos povos em geral. Uma outra questão, Bia, a quarta revolução industrial, que tem a ver com a conexão, né, da internet, com
todo mundo está muito conectado. Disse que hoje em dia, Bia, para se alcançar qualquer pessoa, em qualquer nível do mundo, nós precisamos de 3,2 pessoas. Não sei se é claro esse conceito. Sim. Eu alcanço uma, essa alcança um espectro maior e um outro espectro maior, de maneira que 3,2 pessoas alcança-se todo mundo, né? E nós somos 7 bilhões. E é muito desconectado e aparentemente, porque até eu recebi e postei no nosso Facebook da Manaua um material com uma criança, um desenho, né? Sim. Uma criança e as pessoas todas envolvidas, com cada um com o seu aparelho, cada um. Aquilo é muito chocante. Eu pedi, inclusive, para me passarem que eu queria que houvesse uma tradução daquilo ali, para que a maioria não tem capacidade, né, de entender, de compreender o inglês e tal. Então, a gente tem que sempre trabalhar com a possibilidade da tradução. Mas é que esse é um momento em que nós, em casa, as pessoas, sabe que, conversando com a professora Jamile Weber, diretamente de Brasília, mas a gente fica, porque tu é bem mais jovem do que eu, mas eu fico assim, numa posição que às vezes eu fico, digo, não tem retorno. Então, nós precisamos trabalhar com isso que nós temos. Agora, exatamente o que nós vamos fazer com isso? Eu acho que esse é o caminho que tu está fazendo, né? Bia, lembra quando foi a lei do divórcio? Lembra quando teve a pílula para impedir a concepção? Lembra o furor que isso causou? Claro. Na verdade, a gente vai precisar incorporar a tecnologia, não dá para resistir mais. Então, o que eu vejo com as crianças é que não há um limite, os pais não sabem lidar com esse limite. Né? E o que é dado para a criança é uma coisa meio McDonald's, é uma coisa vazia. Né? Isso precisa ser alterado, mas isso não vai alterar se não houver uma conscientização. E essa conscientização, ela passa por vários processos, não é apenas proibir o celular ou proibir o tablet para alguém, para uma criança. Porque eu sempre falo para os meus alunos, a diferença, por exemplo, de uma universidade hoje em dia e há 200 anos atrás é que tem asfalto na frente. O jeito de dar aula é exatamente o mesmo. É um professor que é tipo, como se fosse um jarro com conhecimento, jogando esse líquido dentro de um recipiente que é o aluno. Eu não me lembro quem foi que falou, mas ele disse, essa pessoa, eu não sei se foi o Cortella ou foi um desses aí que falou o seguinte, ele disse que se qualquer pessoa com conhecimento que tivesse morrido no início do século passado, em 1900, e por algum motivo acordasse agora, ele ia levantar, ia caminhar nas ruas e não ia reconhecer nada, ele ia ficar espantado com a iluminação, ele ia ficar espantado com os automóveis, ele ia ficar espantado com o número de pessoas, mas que quando ele passasse na frente de uma escola ou de uma universidade, ele teria voltado ao que ele já tinha conhecimento, que ele já tinha vivido, porque elas não evoluíram nada. Essa frase, na verdade, ela é mais antiga, né? Ela já foi feita no início do século passado, aonde nós tivemos uma revolução na educação brasileira em 1930, nessa época ali, né? E ali já se discutia isso, mas nada mudou muito. Né? O que volta ao início da conversa, Bia. As pessoas vão para a escola para responder. Uma prova é feita de perguntas. Né? O professor passa perguntas para os alunos. Por que não pode ser invertido isso? Isso tem a ver com esse novo jeito de ver o mundo. Então, na verdade, o aluno vai para a escola, ele fica com sono. Claro. Né? Bom. E agora o aluno vai para a escola, ocupa a escola porque ele quer discutir a questão, porque o assunto é dele, aí a polícia vai lá e dá um pau nele. Quer dizer, sabe, a gente está vivendo um momento muito esquisito, e como já aconteceu isso no passado, e exatamente obedece o mesmo enredo, né? Aconteceu na Alemanha, aconteceu na Itália, né? Então nós temos que acordar. É preciso acordar antes que isso chegue no momento que não tenha mais retorno, né? O grande problema, Bia, que eu vejo é que você diz nós temos que acordar, eu falo
nós precisamos nos conscientizar, é tudo a mesma coisa, mas a gente não está sabendo como. Percebe? Nós temos algumas respostas, mas a gente não sabe qual é a pergunta que vai responder isso. Esse é o problema. A gente vai precisar abrir a cabeça para o novo mundo que está vindo. E gurias como essa Ana Júlia, elas vão ter capacidade de ajudar muito. Claro. Né? Porque, na verdade, quem está mandando são aqueles senhores, que na verdade representam, somos nós. Ali naquela bancada, na Assembleia Legislativa do Paraná, sabe? Quando ela falou alguma coisa que pôde ser usada, eles quase impediram ela de continuar o diálogo dela. Né? Na verdade, eu me vi muitas vezes assim, né? Porque a gente não trata aquele que a gente não gosta como igual. A gente tenta diminuir. E foi o que aconteceu. Bia, mas sobre essas... A gente ficou de tratar de assuntos das notícias mais relevantes da semana. Né? Na verdade, as notícias estão todas por aí. O que me chama a atenção sempre é o que não está sendo dito, que está por trás, os que estão por trás dessas notícias. Por exemplo, o movimento desses estudantes secundaristas, eles já contabilizam 1.047 escolas ocupadas. Tem 14 escolas ocupadas no Rio Grande do Sul. Tem 102 universidades ocupadas e tem mais a Câmara de Vereadores de Guarulhos, por esse movimento chamado Primavera Secundarista. Então, assim, a gente fica falando que tem escolas ocupadas, mas quais escolas? Mesmo as esquerdas têm dificuldade em falar, em dizer o que é que esses estudantes querem. Porque ser contra a PEC 241 é uma coisa muito no ar, assim. Porque, em princípio, o lado de lá, quando fala, mas o que eles vão fazer? Eles não podem fazer nada contra. De certa forma, eles têm razão. Parece um movimento, vamos reivindicar alguma coisa, então vamos escolher qualquer coisa. Quando a gente ouve a Ana Júlia falar, a gente começa a se dar conta que, na verdade, eles têm para falar. Na verdade, ninguém está ouvindo. Ninguém mesmo, Bia. Nem um lado, nem o outro, me parece assim. Não, eu sei porque até já teclei contigo aí em outro momento, algo que eu acho que nós temos urgente que fazer, mas eu não tenho, como é que eu vou te dizer, as pessoas não conseguiram ainda chegar a essa conclusão de que nós temos que entrar no tatame. Exatamente. Nós estamos do lado de fora do tatame, a luta está se dando lá dentro, a gente vai jogando uma pessoa, bom, agora é o Lula, bom, agora é a Dilma, bom, agora é o fulano, e nós ficamos assistindo e criticando os jogadores deles que estão ganhando de lavada. Certo. E isso só reforça mais essa dicotomia. Eu chamo essa falta de tatame de timidez social. Na verdade, nós não fomos educados para isso. Então tem metade da população hoje aplaudindo a Ana Júlia. Eu mesmo escrevi no artigo de ontem, né, que eu, em algum momento, e por alguns motivos que eu nem sei direito quais, eu não fiz o que ela fez, apesar de pensar como ela pensava nessa idade que ela tem. Mas eu resolvi que a ideia, pensar apenas e não agir, seria muito mais seguro para mim, e foi isso que eu fiz. Sim, a área de conforto. Exatamente. Né? Então essa timidez social que a gente é educado a ter, é como assim, eu não concordo com o que tu diz, mas como hoje em dia é perigoso, a gente daqui a pouco até se estapeia, de repente eu fico quieta, eu não vou expor, quando na verdade teria que ser absolutamente normal. Você falar o que tem para dizer, eu fazer o mesmo, e no final vamos ver o que acontece disso tudo. A construção, ela não acontece só porque não dá para construir um lado da casa. É preciso agregar todo mundo. Então, olha, foi um prazer conversar contigo, foi o nosso primeiro encontro. Na semana que vem nós vamos conversar também, aí nós vamos pontuar alguns assuntos da semana, né? E até os nossos amigos podem sugerir, né? Gostaria de ouvir que ela falasse sobre esse assunto, aquele assunto, enfim, e daí a gente vai construindo esse encontro sempre às sextas-feiras. Eu tenho certeza que os nossos amigos manaualtas gostaram muito de te ouvir, como eu gostei. Obrigada, Bia. Obrigada a todo mundo. E desculpa a minha inexperiência de novo. Não, que nada. Tua voz é linda, obrigada, devo dizer. Bia.
Tua voz é muito bonita. Bia, deixa eu só É terminar. bom pôr de microfone, mas ele tem muita facilidade de comunicação. Bia, Muito bom. deixa eu só terminar com uma coisa. Eu reservei algumas coisas, assim, é sobre esse assunto do Romero Jucá, que está quase para ser indicado como o líder do Congresso aqui, por uma questão de coesão de governabilidade, segundo o Temer. Me lembrou imediatamente um poema do Boca do Inferno, não sei se você sabe desse poeta, o Gregório de Matos Guerra. Eu sei, mas não lembro, mas Não. Quer dizer, não. Eu sei de nome, assim, mas não tenho conhecimento, não. É o seguinte, em 1682 e 1684 existiu o governador colonial Antônio de Souza Menezes, e ele estava fazendo barbaridades, e havia movimentos de resistência no Brasil, sempre houveram esses movimentos, né? Mas sempre foram frustrados, todos eles, assim, quase sempre. E ele escreveu, eu vou te ler só um parágrafo. Tem algo muito interessante que às vezes passa desapercebido. O nome desse governador é Antônio, e ele chama esse de Senhor Antão. Mas vamos terminar falando esse primeiro parágrafo. Ele diz assim: Senhor Antão de Souza Menezes, quem sobe ao alto lugar que não merece, homem sobe, asno vai e burro parece, que o subir é desgraça muitas vezes. Então eu me lembro do Jucá, que tá querendo brincar de fogo em vez de ficar quieto, né? É o seu Antão, então. É o seu Antão. É o seu Antão da vez, o Jucá, agora. É o seu Antão do pós-moderno. Mas na verdade é a mesma coisa, né? É a mesma, mas é que o poder, ele tem uma novela que está passando agora na Universal, ali na Record, que é... são várias novelas, são muitas novelas, eu não acompanho, mas eu leio sobre tudo, né? Mas eu faço questão, até porque eu acho que a gente tem que conseguir falar sobre esses assuntos também, até para não ficar muito insípida, né? Nós tem que ter outras coisas no meio. Mas enfim, nessa novela eles mostram os hábitos, é uma novela bíblica. Certo. Não é uma novela bíblica. Eles mostram os hábitos, como é que é o nome, meu Deus, não lembro. Aonde aparece o seguinte: o rei determina que ele vai fazer uma experiência. Então ele entra numa taberna e deixa um saco de moedas de ouro como se não tivesse dono. Aí um cara que é sem vergonha, mau caráter, entra e faz o jogo lá, e daí ele mostra que aquele cara ali não presta. Daí ele diz: aquele outro que está lá, aquele ali é honesto. Quer ver como é que um honesto reage? Aí ele botou aqui assim, e aí o cara foi lá e pegou o ouro, olhou para os lados, chegou para a dona da taverna e disse: encontrei esse ouro aqui e tal, não sei o que, entregou para ela. Daí ele o rei mandou prendê-lo porque ele roubou. E aí ali dá uma lição de moral de como o sistema mostra como não é legal. O bom é como entrar no sistema, não combater o sistema, ser como são os grandes, como agem, Bia, né, os grandes. Bia, na verdade, é que não há como sobreviver no sistema se não fizer parte dele. Isso não tem a ver apenas com Brasília, isso tem a ver com Porto Alegre, com Tucunduva, com qualquer cidade. Exatamente. Se não entrar no sistema, não vai conseguir sobreviver. Então, o que está acontecendo hoje em dia, todos os partidos estão implicados, e parece que tem alguns que são piores do que os outros. Agora que está finalmente ficando clara essa questão do que aconteceu, porque o FHC está sendo provável escolhido como o presidente indireto, é escolhido indiretamente. Porque, na verdade, tudo o que tem contra ele não tem mais como julgar, porque passou já do prazo. Percebe? Então ele é o candidato ideal. É como eu escrevi ontem para ti. Essa ponte era necessária, primeiro porque o PMDB teria um pouco de poder, um tempo no poder. E a segunda parte é que seria uma ruptura muito grande, o PT perder diretamente para o PSDB. Então faça uma ponte, aí o lado de lá ele fica mais difuso de novo. Sempre, Bia, a coisa difusa, percebe? Nunca é muito claro, não há nunca a escolha de inimigo muito claro. Contra quem a gente vai lutar?
é contra o PMDB, é contra o PT, é contra quem? Não. É tudo muito difuso. A gente está do lado de lá de novo, já, nesse momento, né? Mas nós somos a voz da resistência aqui. Tá certo? Tá certo, Bia. Um grande abraço, amiga. Outro para vocês e tchau. Tchau, Bia, e tchau para os ouvintes também. Um bom final de semana aí para vocês e igualmente. fica com a gente aí durante os outros espaços que eu sei que você está sempre nos acompanhando e nos prestigiando. Um abraço. Outro, Bia. Tchau, tchau.